Olá, meu amigo, minha amiga, vocês, meus irmãos de Ideal Espírita, que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Na sequência, nós vamos rodar um programa muito bom, O Melhor é Viver. Mas antes de falarmos do programa, nós queremos lembrar que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. Nós reunimos aqui o melhor acervo possível de matérias espíritas, as obras da qualificação, textos suplementares e a programação da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Aqui você vai encontrar aquele material que atenda às suas necessidades para seu estudo, sua pesquisa, seu lazer. Queremos agradecer pela sua companhia e vamos ao programa Espírito, O Melhor é Viver, estudo do livro Memórias de um Suicida. Primeira parte, capítulo 4, a comunhão com o alto, com Silva Almeida, do Rio de Janeiro, na Web Rádio Cristo Consolador. Muitíssimo obrigado pela companhia e vamos ao programa. Olá, queridas amigas, queridos amigos de Ideal Espírita. É com muita satisfação que começamos agora pela nossa web rádio Cristo Consolador, mais um programa, O Melhor é Viver, né? Esse programa que trabalha o livro Memórias de um Suicida, que nos foi trazido pela mediunidade bendita de Ivone do Amaral Pereira. E esse livro foi ditado a Ivone do Amaral Pereira por Camilo Castelo Branco, o escritor suicida, que usou, no caso, o pseudônimo de Camilo Cândido Botelho. Ok? Então, nós vamos agora iniciar o nosso programa. E como nós fazemos sempre, né? Esta é uma web rádio espírita, este é um programa espírita, e nós temos como hábito iniciar todas as nossas transmissões, não é? Com uma prece, pedindo aos amigos espirituais, que são os verdadeiros condutores desse programa, que nos auxiliem, não é, na realização do mesmo. Então, convidamos a todos os amigos que estão aqui conosco para que se unam a nós nessa pequenina prece de abertura, ok? Então, vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça, Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco esta tarde, mais uma vez, para nos orientar, nos intuir e nos auxiliar na realização deste programa. Muito obrigada pela presença amiga, obrigada sobretudo pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Obrigada pela bênção desta encarnação, por esta oportunidade bendita de repararmos nossos erros pretéritos, de revermos a nossa conduta, a forma como nos relacionamos uns com os outros e, assim, buscarmos nos tornar a cada dia uma pessoa melhor. E assim, minhas irmãs e meus irmãos, em nome de Deus, de Jesus, de toda essa espiritualidade amiga que nos conduz, está no ar pela nossa web rádio Cristo Consolador, mais um programa, O Melhor é Viver, né? Muito bem. Bom, temos já alguns companheiros que estão aqui conosco, né? Nos acompanhando no programa desta tarde. Nossa querida Maria Isabel. Oi, Maria Isabel, tudo bom, querida? Que bom que você está aqui, né? Nossa querida amiga Arlene também. Boa tarde, Arlene. Que bom que você está aqui, querida. Muito bom ter vocês aqui conosco. Bem, pessoal, como nós fazemos sempre, né? Nós iniciamos, até mesmo por recomendação dos amigos espirituais que orientam esse programa, nós sempre iniciamos com a leitura de um poema. E, no caso, nós estamos acompanhando esse livrinho aqui, que vocês já conhecem, né? Que é uma antologia da espiritualidade que nos foi trazido pela psicografia de Chico Xavier, e o espírito que o ditou para Chico é o espírito de Maria Dolores, a linda poetisa Maria Dolores. E hoje vamos ler o poema De Alma para Alma.
Escuta, alma querida, ante as perturbações e os empeços da vida, onde não possas ajudar a dissipar a treva e extinguir o pesar. Nada fales em vão. Uma palavra, às vezes, tão somente, na moldura de um gesto irreverente, basta para espancar o coração. Se anotas sombra e dor por onde jornadeias, dá consolo e respeito às aflições alheias. Tempo vai, tempo vem, e assim como o carvão se faz diamante puro, na forja do destino, em louvor do futuro, todo mal se converte em coluna do bem. Usa o verbo esparzindo novas luzes. Não condenes, não firas, não acuses. Onde enxergares pedra, lodo, espinho, cobre de paz e amor as lutas do caminho. Lembremos nossos erros, teus e meus. Todos sofremos provas, alma boa. Trabalha, serve, ajuda, ama, abençoa. E encontrarás contigo a presença de Deus. Graças a Deus, né? Muito bem, meus queridos. Então, nós hoje vamos continuar o estudo do capítulo, vejamos aqui, que é a comunhão com o alto, esse capítulo que é enorme, né? É um capítulo muito grande, que nós já estivemos estudando alguns programas, né? Está quase no final, mas ainda falta um pouquinho, né? E o título é a comunhão, né? A comunhão com o alto, que é o capítulo, vejamos aqui, eu sempre me esqueço qual é ele, mas é justamente o capítulo 6, né? O capítulo 6 da primeira parte, né? A comunhão com o alto. E nós, eu vou voltar um pouquinho, né? Vou voltar um pouquinho aqui a leitura para que nós possamos nos situar, né? Nos situar. Nós estamos vendo aqui que eles estavam numa reunião, né? Numa reunião e estavam todos ali, os sofredores, né? Os espíritos suicidas ali reunidos, e estavam ouvindo, né? Um amigo espiritual falar para eles, né? E estavam também sendo mostradas cenas, né? Cenas de Jesus pregando e tudo mais. E aí, no meio dessas cenas, enquanto se falava essas coisas, né? Falou-se das bem-aventuranças, falou-se de várias coisas, de várias frases conhecidas do Evangelho, e aí, de súbito, um brado angustioso de suprema desesperação feriu a majestade do religioso silêncio que abençoava o cenáculo. Um dos nossos míseros pares, justamente daqueles a quem denominávamos retalhados, a gente sabe que os retalhados são os suicidas que se suicidam jogando-se na frente dos trens, né? Então, um dos nossos míseros pares, justamente daqueles a quem denominávamos retalhados, durante o cativeiro no Vale Sinistro é o Vale dos Suicidas, né? Por conservarem no corpo astral as trágicas sombras do esfacelamento do envoltório carnal sob as rodas de pesados veículos de ferro, e cujo estado de incompreensão e sofrimento muito grave exigira o concurso humano a fim de ser suavizado, esperando receber também alívio aos feros padecimentos que o exasperavam, arrojou-se de joelhos ao solo e suplicou por entre lágrimas tão pungentes que sacudiram de compaixão as fibras dos circunstantes, como outrora teriam feito os desgraçados em presença do meigo Rabi da Galileia.
Ou seja, vamos nos lembrar, né, eles estavam nessa reunião, era uma reunião mediúnica, né, e foi mostrado para eles várias cenas, e eles haviam sido levados ali também para receberem o concurso das vibrações mais animalizadas dos encarnados. E esse irmão, justamente, que era um dos chamados retalhados, como se chamava no Vale Sinistro, era um daqueles que precisavam muito dos fluidos animalizados dos encarnados para que ele pudesse começar a se conscientizar de si mesmo e poder ficar receptivo ao tratamento espiritual. Ou seja, o tratamento que ele recebia no plano espiritual não estava surtindo efeito, né? Porque ele ainda estava muito apegado à matéria. Então, precisava desse risco com o encarnado da sessão mediúnica para que eles pudessem ser melhor tratados, né? A Arlene está nos perguntando a página 160 que eu estou lendo, mas a gente vai iniciar a parte nova na página 161, tá? E aí, o que acontecia? Esperando receber também alívio aos feros padecimentos que os aspiravam, então ele se arrojou aos pés, né, do amigo que lá estava. E ele falou: Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, compadecei-vos também de mim. Eu creio, Senhor, e quero a vossa misericórdia. Não posso mais. Não posso mais. Enlouqueci no sofrimento. Socorrei-me, Jesus de Nazaré, a mim também, por piedade. A um sinal de Alceste e de Romeu, os bondosos enfermeiros ampararam-no, conduzindo-o ao médium, uma senhora ainda jovem, delicada de talhe e de feições, e que na véspera se comprometera ao magno desempenho quando das investigações dos obreiros do Instituto para conseguirem a reunião. Vocês lembram, né, que nós falamos que foi necessário solicitar vários médios, eles procuraram bastante até que conseguiram localizar alguns dispostos a fazer o trabalho, e esta senhora é uma delas. Então, esse espírito sofredor, né, que se suicidou jogando-se na frente de um trem, estava desesperado pedindo ajuda, e aí os amigos espirituais o envolveram e o levaram até próximo a médium, né? E aí o que acontece? Dois médicos responsáveis pelo espírito em questão acompanharam-no, estabelecendo sua ligação com o precioso veículo mediúnico, né? E também a este dispensando a mais desvelada assistência, a fim de que nenhum contratempo sobreviesse. A cena, então, atingiu a culminância, mais patética e, ao mesmo tempo, mais sublime que imaginar-se possa. Apossando-se de um aparelho carnal que piedosamente, por momentos, lhe emprestavam, no intuito cristão de beneficiá-lo, para ajudá-lo a conseguir alívio, o desgraçado suicida sentiu, em toda a sua plenitude, a tragédia que havia longos anos vinha experimentando, o seu viver nas trevas do martírio inconcebível. Pois tinha agora ao seu dispor outros órgãos materiais nos quais suas vibrações ardentes e tempestuosas, esbarrando brutalmente, voltavam plenamente animalizadas para produzirem, no seu torturado corpo astral, repercussões minuciosas do que fora passado. Gritos lancinantes, estertores macabros, terrores satânicos, todo o pavoroso estado mental que arrastava, refletiu ele sobre o médium, que traduziu tanto quanto lhe permitiam as forças do sublime dom que possuía para os circunstantes encarnados ali presentes a assombrosa calamidade que o túmulo encobria.
Ou seja, gente, esse espírito era um espírito suicida, não é? Que havia se suicidado jogando-se na frente de um trem. Era a pior circunstância, pois havia destruído terrivelmente o seu corpo físico e danificado o seu corpo espiritual, o seu perispírito. Estava há muitos anos em sofrimento, e nesse momento ele pede socorro, né? Ele pede socorro, diz que não aguenta mais, e os amigos espirituais o conduzem até junto à médium. E quando ele se liga à médium e ele começa a perceber de novo um corpo físico, ele sente, não é? Todas aquelas vibrações, já que o corpo ficou realmente, de novo, muito ligado à matéria, todo o choque ocasionado pelo momento do suicídio, né? E aí, então, a médium começa a externar para quem estava ali o que estava acontecendo, né? Como, naturalmente, ela estava dando voz ao espírito, e ele começa a descrever o que ele estava passando. E aí ele fala: enlouquecido, vendo sobre a mesa os fragmentos em que se convertera seu desgraçado corpo de carne, por ele próprio atirado sobre as rodas de um trem de ferro, pois seu inacreditável estado mental fazia-o ver por toda parte o mal que existia em si mesmo, chaga que lhe violentava a consciência, arrebatou a jovem médium em agitações penosas e, debruçando-se sobre a mesa, pôs-se a reunir aqueles mesmos fragmentos, tentando reorganizar o corpo que via, cheio de horror, eternamente disperso sobre os trilhos, presa dramática de uma das mais abomináveis alucinações que o além-túmulo costuma registrar. O pobre espírito, quando se uniu à médium, ele começou a ver sobre a mesa mediúnica o seu corpo todo estraçalhado, o seu corpo físico, não é? Todo estraçalhado. E ele começou em desespero a querer reunir, não é? A querer reunir as partes do corpo que haviam ficado espalhadas pela via férrea, em virtude do seu ato tresloucado. Imagina o desespero dele, né? Vulnerado pelos fogos da inconcebível tortura do réprobo, a estampar a realização da assertiva severa do Evangelho, e sereis atirados nas trevas exteriores, onde chorareis e rangereis os dentes. A infortunada ovelha desgarrada, que desdenhara ouvir as advertências do prudente e sábio pastor da Galileia, ia nervosamente arrepanhando papéis, livros e lápis que se achavam dispostos sobre a mesa à disposição dos psicógrafos, e neles julgando reconhecer as próprias vísceras esfaceladas, ossos triturados, carnes sangrentas, o coração, o cérebro, reduzidos a montículos repugnantes. Mostrava-o chorando convulsivamente ao presidente da reunião, a quem enxergava com facilidade, suplicando sua intervenção junto a Jesus Nazareno, já que tão bem o conhecia, para remediar-lhe a alucinadora situação de se sentir assim despedaçado e reconhecer-se e sentir-se vivo. Nervoso, irrequieto, excitadíssimo, o dantesco prisioneiro dos tentáculos malvados do suicídio gargalhava e chorava ao mesmo tempo, suplicava e gemia, extorcia-se e ululava, expunha sufocada em lágrimas, afogueadas pelo martírio, o drama incomensurável que para si mesmo criara com o suicídio.
o remorso inconsolável de preferir a descrença em que vivera e morrera, a conformidade conselheira e prudente frente às penas da adversidade, pois reconheci agora, tardiamente, que todos os dramas que a vida terrena apresenta são meros contratempos passáveis, contrariedades banais, comparados aos monstruosos sofrimentos originários do suicídio, cuja natureza e intensidade nenhum ser humano, mesmo um espírito desencarnado, é competente para avaliar, uma vez que as não tem experimentado. Gente, o que nós temos aqui? No momento em que esse espírito sofredor, não é, foi colocado ao lado da médium, ele pôde sentir-se, né, em condições de falar e externar toda a sua dor, né? Toda a sua dor. Então, ele começou a ver a cena do suicídio. Ele começou a se ver nos trilhos do trem, como havia ficado o seu corpo após ele ter se atirado na frente do trem. E aí ele começa a querer juntar os seus pedaços, né? Todos esparramados pelos trilhos. E ele começa a imaginar isso em cima da mesa, ele começa a juntar papel, lápis, borracha, caneta, juntando todas essas coisas, como se essas coisas fossem parte do seu corpo. E implora ao dirigente que ali estava que o ajude, que interceda junto a Jesus, para que ele possa reorganizar o seu corpo físico, porque ele se dá conta de que o corpo físico foi esfacelado, mas ele continua vivo. Ele continua vivo. E esse, efetivamente, o maior terror dos suicidas, não é? Porque o suicida, ele julga que destruindo o corpo físico, ele vai perder a noção de si mesmo. Ele vai cair no vácuo, no nada. Mas não. O suicida destrói apenas o corpo físico, o envoltório que ele possui e que lhe permite se relacionar com o mundo exterior, com os encarnados e tudo mais. Mas não destrói a sua essência, a sua personalidade. Então, ele destruiu o seu veículo de comunicação, vamos dizer assim, mas continua ali, vivíssimo, mas sem poder se comunicar, né? E agora, na reunião mediúnica, é que ele está podendo se comunicar e externar a sua dor. Então, ele diz o seguinte, né? Que agora, ele reconhecia agora, tardiamente, que todos os dramas que a vida terrena apresenta são meros contratempos. Ou seja, todos os problemas da vida são meros contratempos diante do sofrimento, da dor enorme que o suicida enfrenta após o desenlace, né? Então, todos os dramas que a vida terrena apresenta são meros contratempos passáveis, que vão passar, com certeza vão passar. É só termos paciência, vão passar. Contrariedades banais, tudo isso, contratempos passáveis, contrariedades banais, tudo isso, tudo isso sem importância comparado aos monstruosos sofrimentos, né, originários do suicídio. Tudo como se diz, tudo é moleza, tudo é fácil, comparado com o que se sente, com a dor e o sofrimento que o suicida sente. Então, todos os problemas, quaisquer problemas que você vivencie nessa encarnação, nessa sua existência, ele nunca será superior ao desespero, ao tormento e à dor que o suicida passa, né, depois que ele consegue destruir o seu corpo físico. Por quê? Porque a morte não existe.
e porque ele continuará tão vivo quanto antes, só que com o agravante de estar sempre sentindo aquelas dores do momento crucial do suicídio, né? Então ele diz que tudo isso, né? Tudo isso que ninguém nem consegue imaginar. Ele diz que o encarnado não consegue imaginar e que só quem sabe quem foi suicida, né? Passa a ser parte constante da sua vida, dos seus pensamentos, né? Comovido, a personagem principal da mesa, o presidente, a quem tutelares invisíveis amorosamente inspiram, fala-lhe piedosamente, consola-o apontando a luz sacrossanta do Evangelho do Mestre Divino como o recurso supremo e o único capaz de socorrê-lo, afiançando-lhe ainda, com sua palavra de honra, a qual não tem dúvidas em empenhar, tal a certeza do que afirma a intervenção do médico celeste, que proporcionará alívio imediato aos estranhos males que o afligem. Ou seja, o espírito ele ficou se dirigindo ao dirigente, né? Ao dirigente encarnado, pedindo, né? Pedindo que ele, mostrando o seu corpo, né? O que ele mostrava ali, o seu corpo despedaçado, e pedindo que ele intercedesse junto a Jesus para que ele pudesse reconstituir o corpo, né? E aí o dirigente, né? O dirigente encarnado, ele começa a orar, né? Em todas as situações, a melhor solução é a prece, né? A melhor solução é a prece. Então, ele começa a fazer uma prece singela e amorosa e convida todos os presentes para que também orem junto por aquele irmão desgraçado, né? A fim de que ele possa resgatar seus débitos, né? E começar a trabalhar pela sua melhora íntima, pela sua reforma íntima, né? Acompanham-no de boamente todos quantos se interessam pelo infeliz alucinado, ou seja, todos começam a acompanhar a prece do dirigente, né? E todos aqueles que estavam interessados em aliviar a dor daquele irmão. Encarnados que compõem a mesa, desencarnados que realizam a magnificência da sessão, isto é, instrutores, vigilantes, assistentes mais serenos, guias da casa, lanceiros e até nós outros, os delinquentes, né? Mais tranquilos, né? Que não estão assim tão agitados com ele, profundamente comovidos. Ora, ainda os diretores de nossa colônia, que no segredo do templo assistem quanto se desenrola entre nós. Lembrando, né, que eles estão ali naquela casa espírita, mas que existe um vínculo entre eles e a colônia onde eles estão. E que os diretores da colônia, lembra disso? Eles estavam reunidos para orar por esse trabalho. Então, nesse momento, estão todos orando por esse irmão, né? Assistem ao quanto se desenrola entre nós, esses mentores, lá da colônia, né? Oram também Teócrito e seus adjuntos, os quais, do hospital, igualmente assistem aos trabalhos através dos possantes aparelhos que conhecemos, ou simplesmente servindo-se da dupla vista, que facilmente acionam. E assim, docemente harmonizada e fortalecida ao impulso vigoroso dos pensamentos homogêneos de tantos corações fraternalmente unidos sob o ósculo sublime da caridade, no que pode ela encerrar de mais belo e desinteressado, a prece ilibada e santa transformou-se em corrente vigorosa de luz resplendente, que dentro de curtos minutos atingiu o alvo sagrado e voltou
fecundada pelo amplexo da sua divina misericórdia. Ou seja, estavam ali todos reunindo, orando, né, pedindo a Deus por aquele irmão. Cada pensamento que se unifica aos demais em anseios compassivos, cuja expressão caridosa extraída do coração que subia à procura do Pai Altíssimo em favor do infeliz ferreteado pelo suicídio, que precisou do concurso humano para se adaptar ao além-túmulo, são vozes a lhe segredarem esperanças, são bálsamos fecundos e inestimáveis a gotejarem tréguas vislumbrantes de bonanças nas cruentas tempestades que sacodem seu espírito ergastulado na desgraça. Após a prece, seguiu-se silêncio impressionante, como só existiria sobre a terra outrora, durante a prática dos mistérios nos santuários dos antigos templos de ciência orientais. Todos concentrados, apenas a médium se estorcia e chorava, traduzindo o assombro da entidade comunicante. Gente, então é isso que nós estamos falando aqui, né? Exatamente isso que nós estamos falando. Ele, vendo o trabalho que estava sendo feito lá, né? Desesperado, jogou os pés pedindo socorro, pedindo ajuda para Jesus. E aí os hospitais, né? Os enfermeiros e médicos do Hospital Maria de Nazaré, que estavam acompanhando a caravana, fizeram o quê? Levaram esse espírito até junto da médium. E a médium, então, recebeu do espírito as impressões e começou a relatar. E aí ele vai relatando as suas dores superlativas, todo o seu problema, todas as coisas, e vai recebendo o socorro necessário, né? A Arlene está... Com certeza, né, Arlene? Esse irmão é muito grande, né? Um choque muito grande ao suicídio, ao despertar, que a morte dele, com certeza. Acreditamos ser, né, a maior decepção, né? A pior situação que o suicida pode vivenciar é justamente essa de se descobrir vivo, né? Descobrir vivo. Porque, efetivamente, tudo que ele buscava, tudo que ele queria, era o esquecimento, né? Ele estava vivenciando um problema qualquer, né? A questão do suicídio é sempre essa. Ele está vivenciando um problema qualquer, seja um problema de saúde, um problema de relacionamento, um problema financeiro, que seja. E aí ele acha que se ele morrer, o problema vai deixar de existir, tudo vai deixar de existir. Mas não é assim, porque não existe a morte, né? O que as pessoas que têm ideação suicida precisam entender é que a morte não existe. O que ela destrói é o corpo físico. Mas a sua individualidade, o seu espírito, a sua personalidade, o seu eu, consciente de todas as coisas, permanece vivo, né? Só que o que acontece agora? Com o suicídio, a situação do espírito fica muito pior, né? Veja esse irmão aqui que se jogou na frente do trem, né? A situação dele ficou muito pior, porque ele sabe que está vivo, só que ele tem um corpo todo destruído, né? E nós estamos vendo aqui que o maior desespero dele é justamente tentar reunir, né, o corpo. Porque a morte não existe, ele está se comunicando, não é? Mas se ele estivesse na matéria, ele estaria tendo a sua vida normal, seguindo em frente. Se ele tivesse enfrentado, né, a dificuldade, ele não estaria passando por isso. Então, os amigos continuam, né, narrando a situação deste pobre irmão sofredor, né? E aí ele diz o seguinte, que todos estavam concentrados, né, ouvindo o que estava se passando, e que apenas a médium se estorcia e chorava. Todo mundo estava muito concentrado, e ela se torcia toda, desesperada, e chorava, traduzindo o assombro da entidade comunicante.
pouco a pouco, sem que uma única palavra tornasse a ser proferida, e enquanto apenas as forças mentais de desencarnados, conjugadas com as de encarnados, morejavam, efetivou-se a divina intervenção. E não desdenharemos descrevê-la, digno que é o seu transcendentalismo da nossa apreciação. Então, quando o espírito, né, se manifestou através da médium, a médium começou a ter umas reações e tudo mais, não é? E aí ele fala, né, que as forças, né, mentais de desencarnados conjugadas com as dos encarnados que estavam ali, né, pouco a pouco, que ele fala, pouco a pouco, sem que uma única palavra fosse proferida, enquanto apenas as forças mentais dos desencarnados, conjugadas com a dos encarnados, morejavam, se trabalhavam ali, o que acontecia? Efetivou-se uma divina intervenção. E não desdenharemos descrevê-la, digno que é o seu transcendentalismo da nossa apreciação. Ou seja, naquela situação, de repente, alguma coisa aconteceu. Né? Alguma coisa aconteceu que alterou toda a situação. E aí veja o que foi. As vibrações mentais dos assistentes encarnados, e particularmente da médium, cuja saúde físico-material, físico-astral, moral e mental encontrava-se em condições satisfatórias, né? Pois que fora anteriormente examinada pelos provedores do importante certame espiritual, reagiam contra as do comunicante, que é viciadas, enfermas, positivamente descontroladas, investiam violentamente sobre aquelas como ondas revoltadas de imensa torrente que se despejasse abruptamente, refletindo os esplendores do firmamento ensolarado. Estabeleceu-se, assim, luta árdua na realização de sublime operação. Ou seja, ali, todos orando, só a médium que estava se movimentando e tudo mais, e aí, nesse momento, estabeleceu-se ali, né, a ligação necessária para que a questão questão do tratamento dele efetivamente se desse, né? Então, compreendeu, né? Alceste, né? Ele chorava muito, coitado. Ele chorava muito, né? E aí o que aconteceu? Alceste e Romeu acionaram as forças da intuição com veemência sobre a mente do presidente da mesa, que se engrinaldou de luminosidades adamantinas, né? E aproximaram-se os técnicos do aparelho mediúnico a menorizadamente, né? A que o infeliz se encostava. Ou seja, desculpe, gente, eu pulei uma linha aqui. Então, o condutor dos trabalhos se aproximou do médium, né, onde o espírito estava ali conectado, e vai começar naturalmente a conversar com ele, né? Aplica-lhe o presidente pormenorizadamente explica-lhe o presidente pormenorizadamente quanto lhe sucedeu e por que sucedeu. Então, o presidente da mesa, né, o presidente da reunião, encarnado, se aproxima da médium que estava dando a psicofonia daquele espírito e explica para ele tudo o que tinha acontecido com ele, né? E por quê, né? E por que foi aquilo. Administra-lhe aula, né? Ministra-lhe aula expressiva. Aqui, aqueles agentes corporificam com a criação de quadros demonstrativos. Vimos que se repetia, então, na sessão espiritista terrena, o que havíamos assistido nas assembleias do Hospital
presididas pelo insigne Teócrito. A vida do paciente ressurge como fotografada, refletida nesses quadros de suas mesmas recordações, desfilando à frente de seus olhos desde o berço até o túmulo por ele mesmo cavado. Então, nós estamos vendo aqui que quando, no início lá, né, quem estava vendo o telão, as coisas todas que eram narradas, eram os desencarnados. Agora, né, agora que os encarnados já estão com melhores condições de ver essas coisas, foi colocado um aparelho também que vai permitir que ele veja o que o levou àquela situação de suicídio, né? Então, ele está dizendo aqui que foi Teócrito, né, que começou ali a discorrer sobre a vida do paciente, né? Então, a vida do paciente ressurge como fotografada, refletida nesses quadros de suas mesmas recordações, desfilando à frente de seus olhos, desde o berço até o túmulo, por ele mesmo cavado, de agonia, que a si próprio ofereceu sobre as rodas de um veículo. Contemplou, perplexo e aterrado, os despojos a que seu gesto brutal reduzira sua configuração humana. Mas vê-lo agora, independente daqueles destroços, como se houvera despertado de hediondo pesadelo. Observou mesmo desfeito em lágrimas que mãos piedosas recolheram seus despojos sangrentos de sobre os trilhos. Assistiu comovido ao sepultamento dos mesmos em terra consagrada e viu o vulto confortador de uma cruz montando guarda à sua sepultura. Compreendeu assim e aceitou o acontecimento que sentia dificuldades e repulsas em acatar, isto é, que era imortal e continuaria vivendo sim, e para todo o sempre. Olha que situação, né? Ele continuaria vivendo, sim, vivendo para todo sempre, apesar do suicídio, né? Então, você veja o esclarecimento que esse irmão recebeu, não é? Porque ele estava efetivamente, né? Ele estava efetivamente desarvorado, sem saber, sem entender coisa nenhuma. Imagina, né? Imagina, você com a cabeça de que você vai se jogar na frente do trem, vai ser aquela coisa rápida e depois você tudo apagou. Só que não é assim, né? Não é assim que sucede, né? Ele passou por toda aquela dor, todo aquele traumatismo do atropelamento do trem e ficou sofrendo no plano espiritual até que, por misericórdia, pôde ser encaminhado a uma reunião de trabalho mediúnico onde a presença de encarnados, com, obviamente, seus fluidos animalizados, porque estão encarnados, né? Estão na matéria, pôde dar a ele condições de se manifestar e ele começou a ter consciência das coisas que haviam acontecido, né? No trem. Começou a querer juntar os pedaços e tudo mais, e aí, consciente de que ele é um espírito imortal, né? Ele desejou, ele implorou que Jesus salvasse seu corpo, né? Salvasse seu corpo. Mas, efetivamente, né? Não foi dessa forma. E mesmo porque o que precisa ser restaurado não é o corpo físico, não tem mais como, né? Mas é o corpo perispiritual. E o espírito precisa, efetivamente, não é, ter consciência de que ele não precisa mais daquele corpo. Ele tem o seu corpo perispiritual, mas ele tem que sentir esse corpo perispiritual também recuperado, né? Então, vejamos o que acontece aqui. Então, ele vem falando, né? Compreendeu assim e aceitou o acontecimento que sentia dificuldades e repulsas em acatar, isto é,
que ele era imortal e continuaria vivendo ainda e para todo sempre, apesar do suicídio, né? Que de nada adiantara, né, a resolução infernal de pretender burlar as leis divinas, senão para quê? Para sobrecarregar a existência, assim como a consciência de responsabilidades tão graves quanto pesadíssimas. Exatamente, ele ficou com consciência, né, de que o que ele tinha feito teria consequências gravíssimas para ele, pelo erro cometido contra ele, mas por todo o mal resultante, por tabela, daquele gesto dele, né? Ou seja, quantas pessoas também começaram a passar dificuldades, quantas pessoas tiveram dificuldade em tocar a vida, né, a partir do momento em que ele se suicidou, né? Então, que de nada aproveitara a resolução infernal de pretender burlar as leis divinas, senão para sobrecarregar-lhe a existência, assim como a consciência de responsabilidades não tão graves quanto pesadíssimas. E que o seu corpo material se extinguira, claro, com o suicídio só o que morre se extingue o corpo material. Que o seu corpo material se extinguir com o efeito do lodo pútrido de um sepulcro. O espírito, que é a personalidade real, porque descendente da luz eterna do Supremo Criador, marcharia indestrutível para o futuro, apesar de todos os percalços e contratempos vivo e eterno, como a própria essência imortal que lhe fornecia a vida. Exatamente, só mostra para ele, por mais que ele tente destruir o corpo físico, ele, como espírito, que é o verdadeiro eu, vai permanecer vivo. Vai permanecer vivo sempre, né? Arlene está aqui nos dizendo que ele estará vivo, claro, mas ele se encontra com certeza. Porque agora está sofrendo os efeitos do seu perispírito, do seu ato. E como ele foi o espírito que se atirou na frente do trem, né, e foi esfacelado em 1000 pedaços, o perispírito dele também está danificado. E não vai poder, de repente, fazer, né, ter atitudes assim que lhe apareça mais, digamos, materializado, né? E é interessante, né, como nós vemos aqui ele falando, né, de uma, como é que se diz? De uma situação que ele não conseguia se desvencilhar, né? Uma situação que ele não conseguia se desvencilhar e que agora, graças a esse trabalho junto ao encarnado, ele vai começando a se conscientizar e se afastar daquela situação. E aí ele fala, né? Ó Deus do céu, que ofício religioso ultrapassará as glórias, em glórias, essa reunião singela, desprovida de atavios e repercussões sociais, mas onde a atribulada alma de um suicida descrente e misericordioso do seu Criador, desesperada pelo acervo dos sofrimentos, tal consequência de incumbência, desculpe, gente, me perdi aqui um pouquinho. Então, onde atribulada a alma de um suicida descrente da misericórdia do seu Criador, desesperada pelo acervo dos sofrimentos, daí consequentes e inclemência dos remorsos. É convertida aos alvores da fé, pela doçura irresistível do Evangelho do Mestre Nazareno. Ou seja, ele era uma pessoa descrente, bastante materialista, senão não tinha pensado no suicídio. E aí ele começa a ter um comportamento totalmente, né,
totalmente mais respeitoso, né, com aquele corpo, porque ele sabe que não adianta nada e que aquele corpo é só mesmo para ele evoluir e crescer, né? Temos um questionamento aqui da Arlene, seguinte: tudo fica marcado no perispírito, certo? Como um segundo... Sim, exatamente, fica, né? O perispírito, ele é a forma, né? Ele é a forma do nosso corpo físico. Quando o suicida danifica o corpo físico, automaticamente ele está danificando o corpo perispiritual, que será a sua forma, né? Quando é coisa involuntária, é um acidente, né? Um acidente que a pessoa desencarnou em virtude do choque, alguma coisa assim. Aí não tem nada a ver com o perispírito, né? Esse espírito pode retornar ao plano espiritual quando ele estiver, né? Quando ele estiver mais equilibrado, ele vai poder caminhar, estudar, aprender e compreender o porquê ele não deveria ter feito aquele ato, né? Mas realmente o choque, né? O choque, porque ele é muito grande, ver que continua vivo, né? Essa é a questão, né? Que cerimônia, que ritual, quais festividades e pompas existentes sobre a Terra poderão ombrear-se com magnificência do santuário secreto de um núcleo de estudos e labores espirituais, onde os missionários do amor e da caridade do universo de Deus, do universo de Deus, né? Com seu unigênito, né? O seu, gente, me perdoe, me perdi de novo aqui. Que cerimônia, que ritual, mais festividades e pompas existentes na Terra, sobre a Terra, poderão ombrear-se com a magnificência do santuário secreto de um núcleo de estudos e labores espirituais, onde os missionários do amor e da caridade do unigênito de Deus, em seu nome, esvoaçam mergulhados em vibrações ilibadas e puras, oferecendo aos iniciados modernos que se congregam em cadeias mentais excelentes o precioso exemplo da nova prática da fraternidade. Exatamente, aí ele vem aqui e diz, onde é que aqui na Terra a gente encontraria um exemplo tão grande de fraternidade, né, como esse que está sendo demonstrado aqui pelos espíritos e, naturalmente, por esse grupo de encarnados que lá compareceu, né? Em que setor humano depararia o homem em glorificação mais honrosa para lhe condecorar a alma do que essa? De ser elevado à meritória categoria de colaborador das esferas celestes, enquanto os embaixadores da luz lhe desvendam os mistérios do túmulo, ofertando-lhe sacrossantos ensinamentos de uma moral redentora, de uma ciência divina, no intuito generoso de reeducá-lo para o definitivo ingresso no redil do divino pastor. Esse, como muitos outros suicidas, vão passar um longo período lá no Hospital Maria de Nazaré, onde eles serão reeducados, onde aprenderão a dar mais valor à vida, ao seu corpo físico, né? E a todas as coisas que existem e que nos facilitam de alguma coisa o nosso viver, né? Homem, irmão, que como eu descendes do mesmo foco glorioso de fé, de luz. A alma imortal, fadada a destinos excelsos, no meio magnânimo do Esperanto, no meio magnânimo do Esperanto, não, da eternidade, apressa a marcha da tua evolução para o alto nos caminhos do conhecimento, né? Reeducando seu caráter aos fulgores do Evangelho do Cristo de Deus. Que lindo, gente, olha isso. Apressa a marcha da tua evolução. Olha essa frase como é linda, né? Apressa a marcha da tua evolução para o alto,
nos caminhos do conhecimento, reeducando o teu caráter aos fulgores do Evangelho do Cristo de Deus. Cultiva, isso foi a orientação que ele recebeu, que esse espírito, não é, desesperado recebeu. Cultiva tuas faculdades anímicas no silêncio augusto das meditações nobres e sinceras. Esquece as vaidades depressoras, relega os prazeres mundanos que para nada aproveitam senão para excitar-te os sentidos em prejuízo das felizes expansões do divino que te palpita. Exatamente. O que aconteceu? Diante de toda essa situação, esse sofrimento que o espírito apresenta, né, o amigo espiritual vem e nos concita a essa reforma íntima, né, a realmente valorizarmos o que efetivamente tem valor na existência. E aí, quando ele diz, homem, irmão, que como eu descendes do mesmo foco glorioso de luz, alma imortal, fadada a destinos excelsos, no seio magnânimo da eternidade. Apressa a marcha da tua evolução. Ou seja, isso aqui é tudo uma recomendação para todos nós que estamos encarnados na Terra, que não nos deixemos iludir, né, pelos vícios, pelos prazeres mundanos e busquemos a nossa melhoria como espíritos, efetivamente. Né? Como espíritos. E ele diz, relega os prazeres mundanos que para nada aproveitam, senão para excitar-te os sentidos em prejuízo das felizes expansões do seu divino, do ser divino que em ti palpita. Ali, você joga para bem longe, né? Bem distante do teu coração, o egoísmo. Né? O egoísmo que efetivamente, né, faz com que você sofra e valorize as coisas que efetivamente não têm valor. Né? Ele fala muito, 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 muito com relação a nos chamando a atenção para tudo que nós ainda damos tanto valor aqui na matéria. Né? Ele diz, rasga teu seio para a aquisição de virtudes ativas e deixa que teu coração se dilate para a comunhão com o céu. Então, as arestas do Calvário terreno que palmilhas serão aliviadas e tudo parecerá mais suave e mais justo teu entendimento aclarado pela compreensão sublime da verdade, pois terás dado abrigo em teu seio às forças do bem. As forças do bem que promanam do supremo amor de Deus. E depois, quando te sentires afeito às renúncias, quando fores capaz das rígidas reservas necessárias, quando fores capaz das rígidas reservas necessárias ao verdadeiro iniciado das ciências redentoras, quando tiveres apartado teu coração das ilusões efêmeras do mundo em que experimentas a sabedoria da vida, e empolgada de sentir a tua alma imortal pelo santo ideal do amor divino, que teus dons mediúnicos se entreabram com a preciosa e cândida flor celeste para a convivência ostensiva com o mundo invisível, despetalando aljofares de caridade fraterna a passagem dos infelizes que não souberam a tempo se precatar como tu, com as forças indestrutíveis que a alma fornece à ciência imarcessível do Evangelho do Cristo. Então, o que acontece aqui? O amigo espiritual, ele vai aqui falando, né? Falando para todos ali da assistência, quanto devem valorizar e buscar, né? E buscar efetivamente a reforma íntima, a valorização que efetivamente tem valor nas nossas vidas. O problema
do homem encarnado é que ele fica muito preso aos interesses imediatistas da matéria e se esquece da razão principal de estar aqui, que é a melhoria do seu espírito. Ele desconhece, na maioria das vezes, que as dificuldades que atravessa são dificuldades necessárias para a sua evolução, para resgatar débitos contraídos em vidas anteriores. E que todas as dificuldades, por mais acerbas que pareçam agora, são perfeitamente contornáveis. Não é? São perfeitamente contornáveis e é só perseverar. Que não adianta buscar fugir pela porta enganosa do suicídio, pois isso só irá nos jogar numa situação infinitamente pior. Portanto, nós desejamos que todos tenham em mente, não é? Que por mais difícil que seja o momento que esteja atravessando, tenha certeza de que vai passar. Como disse Maria de Nazaré a Chico, isso também vai passar, não é? E acreditemos que Deus não coloca fardos em nossos ombros mais pesados ou acima da nossa capacidade de transportar. Então, se estamos com esse problema, a gente vai passar por ele e vai superar. Então, tenhamos fé, perseverança. Acreditemos que vamos sair da situação, porque verdadeiramente vamos, né? A Arlene está aqui perguntando, tudo fica marcado no perispírito. Como se, sim, nós comentamos sobre isso, querida. Efetivamente fica marcado, né? Fica marcado e o espírito terá que vivenciar diversas existências, né? Onde o espírito do suicida irá renascer com graves, né? Com graves sequelas resultantes desse ato, né? Que danificou a sua forma, que é o perispírito, e ele deverá viver diversas encarnações para ir reconstituindo o perispírito danificado, até que ele tenha oportunidade de voltar em um novo corpo físico perfeito. Ok? Então, gente, é aquilo que a gente sempre fala, né? O suicídio é uma porta enganosa e traiçoeira. O suicida pensa que vai sair de um problema, mas ele acaba entrando num muito maior. É literalmente pular da frigideira para o fogo, direto, né? Então, qualquer um irmão que esteja nos ouvindo nesse momento, né? Nós afirmamos com toda certeza: não saia pela porta do suicídio. Ela é traiçoeira, ela é enganosa e vai te levar à situação de sofrimentos muito maiores e muito mais longos. Persevere, tenha fé, acredite, busque ajuda, né? Busque ajuda, porque tudo passa, né? Tudo na vida passa, e isso também vai passar. Bem, meus queridos, chegamos então ao final, né? Chegamos então ao final da pergunta. A Arlene está aqui me falando que eu repeti a pergunta, né? Mas a pergunta apareceu de novo aqui para mim como se fosse uma nova, por isso que eu repeti, né? Mas que bom. Fica assim bastante claro, né? Bem, meus queridos, chegamos então ao final do nosso programa de hoje, né? Temos muitas coisas a pensar, toda essa dor, todo esse sofrimento, não é? E que, mais uma vez, qualquer irmão que esteja assistindo, que venha assistir o nosso programa futuramente, e que esteja, né, em sofrimento e esteja passando por sua mente a infeliz ideação suicida, não faça isso. Não faça isso. Persevere, acredite, que tudo vai passar. Qualquer coisa pela qual nós tenhamos que passar, né, o suicídio vai ser muito pior. Ou seja, em qualquer situação, como diz o nosso programa, o melhor é viver. Ok? Então, um beijo para todos, fiquem com Deus e até a próxima quarta-feira, gente. Beijo, tchau, tchau.